nas duas lições. Então, você acompanha aí. Também, se tiver uma passagem bíblica, você deixa a Bíblia ali perto de você, que a gente vai lá também, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar a lição. Deus forma casais. E diz assim: Deus forma casais. Esperem o tempo de Deus. Todo relacionamento precisa começar com a oração e diálogo entre aqueles que desejam se unir no santo matrimônio. Respeitar o tempo de Deus e agir na santidade trará um começo esplêndido ao seu relacionamento. Uma das coisas, irmãos, que uma pessoa que se encontra solteira ou viúva, ela precisa entender é que Deus forma casais. Que se alguém ainda surgiu dentro dele ou dela o desejo pelo casamento e a vontade de se casar, a pessoa precisa entender que o primeiro passo para ter uma bênção na vida sentimental é a oração. Ou seja, a pessoa precisa colocar a Deus em primeiro lugar em sua vida. Tem gente, irmãos, que não recebeu essa bênção por falta desse reconhecimento, de ter Deus ali em seu coração, em primeiro plano, em primeiro lugar. E ela entender, ou ele entender e compreender que o casamento é uma formação que Deus fez, ou seja, uma bênção que foi dada pela parte de Deus. Então, se Deus é quem forma, Deus ele sabe o tempo certo para que aquelas pessoas que desejam se unir no santo matrimônio se conheçam. E todo relacionamento ele deve começar primeiro com a oração, ou seja, as ambas partes orando ali pela sua vida sentimental, orando ali para Deus, talvez curar essa pessoa, talvez de um trauma vivido, de uma situação que ela passou, que ela enfrentou, talvez curar a alma emocional dela, algo do passado que ela presenciou. Então, todo relacionamento, antes de se iniciar, ele precisa começar com a oração. Então, o primeiro passo é começar com a oração. E o segundo, a segunda coisa que a pessoa precisa fazer é entrar em diálogo com aquela pessoa que ela deseja ali ter um relacionamento com ela, depois ali se casar. Então é necessária a conversa. Se as pessoas elas não passassem à frente de Deus nesses assuntos, elas teriam relacionamentos bem-sucedidos. Se as pessoas não fossem tão apressadas em passar na frente de Deus nesse assunto, elas teriam relacionamentos esplêndidos e na vontade de quem? De Deus, de acordo com a palavra e de acordo com aquilo que ensina as Escrituras. E esse entendimento talvez seja para você hoje, uma forma para você entender ali a sua vida sentimental, mas talvez seja também um conselho que você precisará passar para um jovem da sua casa, para um filho, para um neto, para alguém da sua família. Por quê? Uma escolha errada na vida sentimental
pode machucar a pessoa por toda uma vida. Uma escolha errada, fora do plano de Deus, fora daquilo que ensina as Escrituras, pode fazer ali uma ferida aberta por toda uma vida. Pode trazer ali uma ferida no emocional, no coração, no sentimental e até na vida espiritual da pessoa por toda uma vida. Então, para entender aqui a palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus é aquele que forma casais. Uma pessoa não precisa passar na frente de Deus, ela não precisa se precipitar, ela não precisa ficar desesperada e ela não precisa tomar nenhuma atitude fora da palavra de Deus para se realizar a vida sentimental. Ela só precisa obedecer à voz de Deus e seguir como Deus ensina e como Deus fala. Então diz aí, continua, respeitar o tempo de Deus e agir na santidade trará um começo esplêndido ao seu relacionamento. Então a pessoa que ela vai se relacionar com você, ela precisa querer andar na mesma santidade. Ela precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo igual você. Ela precisa ter um compromisso com a palavra de Deus como você tem. Ela precisa ali buscar a santidade como você também tem buscado. A Bíblia fala: santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas extraordinárias no meio de nós. Então a pessoa precisa se santificar, se separar. E o que é se separar? A pessoa ser cumpridor da palavra de Deus, querer mudar e caminhar de acordo e segundo as Escrituras. Irmãos, toda pessoa que quer ter uma vida sentimental abençoada, ela precisa andar em santidade, né? Até depois que a pessoa ela já casou, ela precisa permanecer na santidade, porque aquilo que é realizado no casamento tem que ser feito debaixo da santidade. Como assim, pastor? A pessoa é casada, então ela não pode cometer atos dentro do relacionamento dela, do casamento dela, fora da palavra de Deus. Ela vai utilizar daquilo que Deus fez no casamento, não coisas que estão fora da palavra de Deus, que são dadas à prostituição, a orgias. Não, a pessoa não deve fazer isso. Ela vai usar somente o curso natural que Deus criou, seguir a frente com frente, para você entender um patamar, uma palavra, um palavreado um pouco mais alto. Por quê? Porque senão aquele casamento dela também não vai ser um louvor a Deus. Não vai ser um casamento que está debaixo da santidade. E o casal, ele precisa se preocupar com isso, porque senão ele vai estar negligenciando ali que Deus criou, que Deus formou, que é o casamento. Então, mesmo dentro do casamento, a pessoa não pode ser dada à prostituição, a orgias e a coisas pecaminosas que estão fora da palavra de Deus. O casal, ele deve observar isso até depois de casar, até depois de ter se unido no santo matrimônio. E diz assim: siga a direção do Senhor e não busque produzir um milagre por conta própria. Tem gente que erra por isso. A pessoa ela quer produzir o milagre dela, ela quer fazer do jeito dela. Aí ela pensa assim: não, para mim manter essa pessoa do meu lado, eu vou fazer assim. Erra você, erra você, se você fizer assim. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, o próprio Espírito Santo vai te fazer discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E você não deve produzir ou fazer como o mundo faz, entrar dentro do relacionamento fora da santidade pecaminoso. E muitas das vezes tem pessoas que elas entram no relacionamento e elas já vão se abrindo totalmente para a pessoa, e muitas das vezes elas entram até no pecado da fornicação, porque elas deixam que a carne falar o quê? Mais alto. E ali, tentada pelo diabo, elas caem em tentação. E a pessoa, quando ela não é casada, ela comete o ato sexual, aí sem ser casada, ela está em fornicação. Isso é um pecado, irmãos, digno de condenação diante do Senhor. Por isso que se a pessoa ela está em fornicação, ela tem que se consertar. Ou ela busca casar, para consertar a vida dela, ou ela abandona aquele relacionamento.
ela não deve permanecer em fornicação, porque fornicação é pecado, né? Como a pastora falou, o pecado de condenação. Então, a pessoa que está nessa prática, ela precisa buscar o conselho. A primeira coisa que ela precisa fazer é buscar o arrependimento, e ela precisa também buscar o conselho e parar de fazer aquele ato. E se ali já se estão juntos, a pessoa precisa o quê? Casar. Para ela o quê? Ali fazer o quê? Ela casar, para aquele mal também cair o quê? Cair por terra. E para que ela seja unida o quê? O santo matrimônio. E ao casar, porque dentro da lei dos homens, que seria um casamento civil, e depois eu apresentar diante de quem? De Deus, no caminho de Deus. Mas é necessário que a pessoa formalize o casamento dela dentro da lei dos homens, dentro ali, né, daquilo que a lei mostra, que é o santo matrimônio do casamento, em nome de Jesus. Então, pode tentar produzir o seu milagre. Não seja uma pessoa que fica tentando produzir milagre. Talvez a pessoa ela fica achando que o amor é um sentimento, o amor não é um sentimento, é uma pessoa. E ele se resume na pessoa de Deus. E a pessoa fica desesperada tentando produzir o milagre dela, e peca toda pessoa que é precipitada. Toda pessoa que é precipitada em agir, em fazer do jeito dela, em agir por emoções, em agir talvez com a mente centrada por aquilo que ela quer, aquilo que ela quer realizar, em vez dela fazer conforme que Deus ensina, que a Bíblia ensina, ela comete pecado. Toda pessoa que é precipitada, ela peca e erra. E é necessário haver arrependimento e conselho quando a pessoa entra a essas práticas, como a fornicação, a prostituição, o adultério, quando uma pessoa é casada e ela ali, né, ela se envolve com outra pessoa, só pela pensar, ela imaginar, ela se relacionando com outra pessoa, ela já comete pecado. E é necessário ela ali se arrepender, e não somente se arrepender, confessar ao seu cônjuge se ela teve essa prática. E ali o cônjuge ele vai decidir ali como ele vai reagir diante daquela situação, oferecendo ali perdão à pessoa. Mas a pessoa deve relatar, ela deve reconhecer se ela errou e falhou nessa parte. Porque o casal é um só, essa pessoa ela fica ali guardando aquilo também será uma porta de entrada do diabo para o relacionamento dela, para o casamento dela, e talvez o casamento dela não será nem feliz e nem realizado por causa disso. Vamos lá? Então não tente produzir o seu próprio milagre, mas você tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Diz assim: por essa razão, nós também, desde os dias que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. É isso que diz, né? Cabe a gente orar, irmãos, para que você seja uma pessoa inteligente espiritualmente. Lembre-se, o Espírito Santo ele te faz discernir o pecado, da justiça e do juízo, daquilo que é certo, daquilo que é o quê? E outra coisa, você precisa ser uma pessoa inteligente e espiritual. Você não pode se preocupar mais ali com o sentimento que você tem do que com a sua salvação. Por quê? Se você se preocupar mais com o sentimento que você sente do que a sua salvação, você vai perder a vida eterna. Então seja uma pessoa racional, inteligente e espiritualmente. E se você ama a pessoa que está do seu lado verdadeiramente, você vai casar com ela e você vai se consertar com ela. Porque você não quer nem que você e nem ela adentrem a perdição eterna no lugar do sofrimento por causa de um pecado de erro, de prostituição, por causa de um pecado de fornicação, ou por causa de um pecado ali, irmãos, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o casal junto precisam conversar e consertar para que a vida deles se torne uma vida de santidade, de verdade diante de Deus. Porque dentro do santo matrimônio, ou seja, do casamento oficializado, a
a pessoa vai ter a bênção, desde que ela não vive um casamento cheio de prostituição e urgência também. Porque também, se ela estiver vivendo um casamento assim, ela está pecando e ali Deus não vai se agradar. E o casamento não vai ser um casamento de louvor a Deus, mas sim, muitas das vezes, um casamento de peso espiritual, aonde o diabo também vai ter ataques e vai continuar atacando se a pessoa não consertar essa maneira de proceder. E continuando, diz assim: olha a palavra de Deus, busque de Deus sabedoria para lidar de forma espiritual com os desafios da vida. Atente para a palavra de Deus e não confunda amor com sentimentos. Ou seja, atente para a palavra de Deus e pare de confundir amor com sentimento. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa e se resume em Deus. Se você não quiser andar em Deus, você não está andando em amor. Você está andando em uma mentira, está se enganando, e o diabo vai usar disso para poder tentar você, para tentar destruir a sua vida, destruir o seu emocional, destruir o seu sentimental, destruir talvez o seu casamento, destruir a sua casa, destruir a sua família. Pare de confundir amor com sentimento, porque não é. Amor é uma pessoa e se resume na pessoa de Deus. E vive em amor quem anda segundo a palavra. Vive em amor quem anda segundo a vontade de quem? De Deus. Quem tem Deus em primeiro lugar no seu coração. E presta para o quê? Ouvir, para entender a palavra de Deus. Presta atenção, não. Essa é a vontade de Deus. Não, se eu tenho errado, se eu tenho falhado, eu vou me consertar. A pessoa que ela conhece a Deus na verdade, na sua essência, ela não faz isso. Ela toma uma posição e ela assume uma postura verdadeira. Porque ela não quer desagradar a Deus. Ela não quer viver debaixo de um tipo de sofrimento. Ela não quer viver se enganando. Ela também não quer enganar a outra pessoa que está do lado dela. Então, pare de confundir. Meu irmão, minha irmã, pare de confundir. Casal, pare de confundir. Solteiro, viúva, pare de confundir. Amor ali no sentimento, porque não é. O amor se resume na pessoa de quem? De Deus. Então, caminhando com Deus, você estará vivendo em amor. Aí ele diz assim, continuando, é importante a gente entender isso. Por quê? Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a quem? A Deus, porque Deus é o quê? Amor. Então quem não ama, nem conhece a Deus, porque Deus o quê? É amor. Mas quem diz que ama e também não conhece a Deus, não ama de verdade. Poderia se dizer o quê? Isso. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que elas vivem atraídas por vontades do quê? Carnais. E por tentações que elas passam e vivem na vida. E elas se atraem por isso, mas não querem dizer que elas amam. E por isso, facilmente, elas destroem os seus relacionamentos. Elas começam mal e elas não mais terminam com as pessoas. Elas começam mal e elas não se unem no matrimônio. E talvez ela não ame de verdade. Ela só está sendo tentada. E para favorecer aquela tentação, ela entra dentro de um relacionamento. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muita gente se fere e se machuca nessa situação. Muitas das vezes tem pessoas que são feridas emocionalmente. Tem pessoas que muitas das vezes são feridas dentro de relacionamentos errados, ali na alma. E tem pessoas que muitas das vezes são feridas, irmãos, até fisicamente. O mundo hoje em dia está tão ali voltado às maldades, que tem pessoas ainda que são feridas até fisicamente. E talvez até perdem a sua vida por causa de uma desobediência. Ou seja, pessoas voltadas a sentimentos de tentações, que dão lugar ao diabo e adentram ali por causa de sentimentos de tentações a caminho de prostituição.
e muitas das vezes acabam ferindo e destruindo a alma de outras pessoas. Então o diabo, muitas das vezes, ele engana muita gente nessa área e destrói o emocional da pessoa, ilude a pessoa, cria uma ilusão, um relacionamento que a pessoa ela acha que ela está muito bem, mas ali talvez ela está sendo ferida e destruída por ele. E quando aquilo acaba e termina, aí a pessoa fica totalmente destruída por ele. É isso que Satanás faz. Por quê? Ele veio para matar, roubar o quê? Destruir. Então não confunda amor com sentimentos. Amém, povo de Deus? Porque a pessoa pode estar sendo tentada e ela adentrar a tentação, servir a tentação do diabo enganada. Tome cuidado. Aí diz, continua aí, Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o quê? O homem. Casamento é assim, meu irmão. Casamento não é um só. Um andando para um lado, um andando para o outro, um querendo lá, um querendo o outro, ali uma outra coisa, um querendo fazer isso, outro querendo fazer outra coisa. Casamento é união, unidade, é um só, ou seja, os dois andando na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma concordância. Casamento tem que ser assim. Por quê? Senão o casamento vai ser cheio de contenda, confusão, divergência. É por isso que Deus aconselha a não se casar com uma pessoa que não profere a mesma fé que você. Porque não tem como você ter pessoas. Por isso que Deus aconselha a pessoa que fazer uma escolha, não fazer uma escolha errada. Porque senão você vai viver dentro de um relacionamento cheio de briga, cheio de contenda, cheio de confusão e cheio de discórdia. E cheio de desentendimento. Porque o casal ele precisa andar o quê? Junto. Em mesma fé, em mesmo espírito, em mesma concordância. No mesmo propósito, na mesma visão. Porque quando uma pessoa se casa e se dá um santo matrimônio, não é ela sozinha, eles são uma só carne. E eles têm que andar o quê? Juntos, não separados. Eles têm que andar juntos. Em todos os sentidos. Andar junto, caminhar junto. Casal que se casa, que se une no santo matrimônio, ele precisa andar e caminhar junto, na mesma fé, na mesma visão. Então, uma pessoa que está fazendo a escolha precisa observar isso. A pessoa que ainda está buscando, namorando pela vida sentimental, precisa observar isso. E a pessoa que está casada precisa observar isso. Vocês dois, tanto o homem quanto a mulher que já está casada, precisa observar se estão andando na mesma fé, no mesmo espírito, se tem sido realmente uma só carne, ou se cada um está com a mente no lugar fazendo uma coisa, cada um está valorizando. Se está assim, é por isso que o seu casamento está cheio de divergência, confusão, contenda. E nisso aí o diabo está encontrando legalidade para destruir aí o seu casamento, sua vida sentimental, destruir as áreas e trazer feridas aí dentro do seu casamento. E segundo a Deus, ande conforme Deus ensina. Diz assim, Provérbios capítulo 6, versículo 32. Assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. Pessoa que, irmãos, é casada e comete adultério, ela não tem entendimento nenhum. Nossa, você está totalmente vazio de Deus se você faz isso. Você não tem entendimento. Você pode achar que você tem conhecimento, mas se você faz isso, meu irmão, minha irmã, misericórdia, te falta muito entendimento. Olha, você vai perder a sua bênção. Pode ser que você perca até a sua casa, a sua família, porque isso é totalmente fora da palavra de Deus. Aí aqui diz assim, olha, continuando aí para você entender. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Você está se destruindo. Você não está destruindo só o seu casamento, você está destruindo a sua própria alma. Você está se destruindo, você está se acabando. Se você aí comete esse ato, você está destruindo a sua própria alma, você está se acabando. Vai dar ruim para você. Saiba disso. Aí aqui diz: achará castigo e vilimédio
e o seu opróbrio nunca se apagará. Se você comete adultério, pessoa que é casada comete adultério, seja o homem ou a mulher, casado, comete adultério, você vai encontrar uma vergonha, você vai ser envergonhado. E você vai passar vergonha, tanto dentro da sua casa, mas não somente dentro da sua casa. Você vai ser envergonhado no mundo espiritual. O diabo não vai te obedecer mais. E ele ainda vai entrar e vai destruir. Por isso, se a pessoa está nessa condição, a pessoa precisa se consertar diante de Deus, confessar o seu cônjuge, parar de fazer e ali começar a obedecer a palavra e nunca mais cometer esse ato. Porque senão vai ser envergonhado, e ser envergonhado não é só dentro do seu casamento, vai ser envergonhado também diante do mundo espiritual. Você não vai ter voz ativa lá mais não. O diabo vai entrar e vai destruir. Aí aqui diz, continuando, diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que é sem mácula? Sem mancha, sem pecado, sem coisas fora da palavra de Deus, prostituição, injustiça, coisas contrárias à natureza de Deus, sem isso, sem coisas malignas, né? Sem coisas de pornografia, sem nada disso, sem coisas que o diabo tenta colocar no casal. Leito sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem coisas nada ao diabo, sem nada disso, sem coisas malignas do inferno. Então, esse leito sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem traição, sem adultério, sem mentira, sem dano. Então, porém, aos fornicadores e adúlteros, Deus o julgará. Uma pessoa que não estiver na fornicação, não quiser se consertar, vai ser julgada diante de Deus. Se ela partir ali, nesse ato, sem consertar, ela vai perder a salvação. E o adulto, a mesma coisa. Ele que trai a esposa. Se Deus ali chamar você e você for encontrado nessa situação, você também perderá a sua salvação. Por isso, se concede, se arrepende, como o pastor falou, se necessário, né, ali, siga ali da forma certa. Se você tem errado, né, e falhar, mas é necessário se confessar sim ao cônjuge se a pessoa cometeu esse ato trair ou ali fez algo errado e a pessoa que está ali ao seu lado ela vai decidir, porque isso aí já está encontrando uma forma do seu casamento dentro da mentira. Vamos lá, continuando, e vamos lá, se a pessoa está nesse pecado, entender que é diante de Deus condenação. Então tem que consertar, tem que parar de fazer, parar de pecar, deixar, né, a prática errada e se arrepender de todo o coração de verdade. Vamos lá? Olha o que diz. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de da lei. Uma pessoa que a pessoa tem que entender. Uma coisa que a pessoa tem que entender. Que a carne, ela combate com o quê? O Espírito. Então, se a pessoa, ela busca viver em Espírito, ela vai combater contra a carne. Não vai ser uma pessoa carnal. Mas se a pessoa é carnal demais, ela não anda no Espírito. Existe uma guerra entre a carne e o Espírito. E o que tem que vencer, irmãos? Não é a carne. A pessoa não pode ser mudada ao pecado, a pessoa não pode ser mudada à mentira, a pessoa não pode ser mudada ao engano. E, principalmente, a pessoa não deve ser dada a pecados ali, muitas das vezes sexuais. Se a pessoa está nessa situação, ela precisa buscar conserto e arrependimento. Essa pessoa ali, pela tentação do diabo, ela está praticando pecados sexuais, como pornografia, ou outros tipos de pecados, irmãos. A pessoa muitas vezes pode cometer, como prostituição. A pessoa tem que se arrepender, parar de fazer, consertar
e buscar andar em espírito, buscar andar em santidade. E depois, né, ela for curada nisso aí, ela buscar o santo matrimônio diante de Deus. Pessoas que não realizam, né, ali, não conhecem ninguém, né, Deus tem muitas vezes ali, né, diante da situação, não tem como Deus preparar alguém para aquela pessoa, porque a pessoa tem que viver debaixo do pecado da prostituição. E, geralmente, uma pessoa que quer casar, ela não vai querer, né, viver dentro de um casamento voltado à prostituição. Então, a pessoa que está em atos assim, não precisa aceitar, tomar uma direção no aceitar de verdade, diante de se arrepender. É pecado, como a pastora falou, diante de Deus, de condenar a condenação. E diz assim: então observe tudo isso. É bom conhecer as promessas de Deus, ter a fé para clamar. Isso é tudo aquilo que alguém precisa para ser socorrido na hora da tentação. Tudo para você ser socorrida na hora da tentação é você respeitar a palavra de Deus. Quem respeita a palavra de Deus vai ser socorrido na hora da tentação. Por isso que a Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. Porque se você der lugar ao diabo vai entrar e vai destruir. Vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa, vai destruir a sua vida espiritual, vai matar, vai roubar, vai destruir. E se você não arrepender e consertar, ele ainda consegue separar a sua alma. É por isso que a pessoa ela tem que se posicionar na vida sentimental, se posicionar, talvez até dentro do casamento, se estiver também, em nome de Jesus. E diz assim, Provérbios capítulo 18, versículo 22: aquele que encontra uma esposa acha bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, a pessoa que ela encontra, ali no caso dos irmãos, né? Fala dos irmãos, que encontrou uma esposa, você encontrou uma bênção de Deus, irmãos. E você precisa valorizar e honrar isso. É coisa que você tem que ser grata. Conseguiu achar uma esposa, não seja grata. É todo mundo que encontra. Mas se você conseguiu encontrar, seja grata a quem? A Deus. Você encontrou a vontade de quem? De Deus. Deus foi com você. Deus não foi ruim com você. Mude a sua mente, mude os seus pensamentos. Se você encontrou, é sinal que Deus foi bom com você. Você viu a vontade de Deus. O homem encontra uma esposa, que acha uma esposa ali para andar com ele, para ser a juntura com ele, a juntura idônea, alcançou a vontade e a benevolência de quem? De Deus. Por isso que você que quer receber essa bênção, ande em santidade, ore a Deus. Se é solteiro, ande em santidade, ore a Deus, tema a Deus, porque você também vai encontrar a vontade de Deus nessa área, em nome de Jesus. Porque o homem que encontra uma esposa achou a benevolência e a vontade de Deus, alcançou a vontade de Deus, por isso ele tem que ser grato. Efésios capítulo 5, versículo 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então aqui fala, olha, recado aí dos maridos, olha, amem as suas esposas, como Cristo ama a igreja. E uma das coisas que há em Cristo pela igreja, irmãos, é amor verdadeiro, é entrega. Então, o esposo, ele tem que ser totalmente entregue à sua esposa. Ele tem que ser totalmente entregue ali a ela. Não ficar ali olhando para outras mulheres. Não, isso é mulher. Não é ele ficar pensando em outras mulheres. Isso é mulher. Não ficar ali imaginando-se com outra mulher. Isso é adultério. O esposo, ele tem que ser totalmente entregue à esposa. Assim como Cristo ama a igreja. E é totalmente entregue à igreja. Faz tudo pela igreja. Cristo faz tudo pela igreja. Então, o esposo tem que ser totalmente entregue ao esposo, entregue ao casamento.
né? E também aqui fala, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, se purificando. Tem um casamento santo diante de Deus. Você que é homem, você não é o cabeça da casa? Então, seu casamento precisa ser santo. Não cometa atos fora da palavra de Deus com sua esposa. Isso é pecado de abominação diante de Deus. Não faça, irmãos, o seu casamento um casamento sujo. Isso é abominação e pecado diante de quem? De Deus. Limpa, purifique o seu casamento. O ato sexual da forma certa, dentro da palavra de Deus, frente com frente, como Deus criou. Sim, isso aí é dentro da santidade de Deus, tem a bênção de Deus, e assim vocês vão gerar filhos que serão heranças para quem? Para Deus. Heranças permanentes para Deus. Filhos que serão bênçãos diante de quem? Do Senhor. Isso tudo dentro do santo quê? Do casamento. Aí vem aí, ó, o versículo para você entender. Purificando a lavagem da água e lá o quê? A palavra. Então, se vocês não estão conseguindo convencer e fazer da forma certa, tem que orar junto, porque casal tem que orar junto, tem que se santificar junto, se necessário consagrar, jejuar junto e nunca se apartar. Então, o relacionamento no casamento tem que ser algo ali contínuo, bem de Deus, para que nenhuma das partes caia em tentação e sejam tentadas em pecados sexuais. Então, tem que manter o casamento sempre, todos os dois juntos. Mas o casamento tem que santificar, porque senão o diabo destrói o seu casamento, destrói a sua família. E diz assim: o respeito do casamento fará toda a diferença. Que Deus te abençoe e te domine nessa área. Uma das coisas para você entender é que o respeito dentro de um casamento faz toda a diferença. Quem ama, respeita. Eu costumo dizer que o que vai manter o seu casamento por toda uma vida é o respeito. Porque se você tiver respeito, você não vai fazer nada fora da palavra de quem? De Deus. Quem respeita não vai cair. Quem respeita não vai proceder de maneiras de prostituição nojentes ou pecados abomináveis diante de Deus. Quem tem respeito realmente, não vai contradizer a palavra de Deus, não vai cair em caminhos de desobediência. Então, o respeito dentro do casamento faz toda a diferença. E pastor, para aquela pessoa que ela já está ali tão cansada de lutar, tão cansada de viver traumas vividos, o que ela pode fazer diante dessa situação? Você pode clamar, você pode buscar a Deus para Deus curar você. Deus pode te ajudar a curar você, que é o nosso Deus Criador, o nosso Deus poderoso, e a Ele você pode orar em todo tempo, pedir para Ele os conselhos, e nesse entendimento também, Deus ele se mostra, sendo também Deus o quê? Da cura. Deus é aquele que cura emocional, cura mente, cura espiritual, cura físico, mas Deus também é aquele que cura a alma. Por isso é importante clamar a Deus. E Deus é conhecido assim, como Jeová. Ele se mostra como médico, como aquele que cura. Vamos ver lá? Olha lá na lição dos nomes redentores de Deus. Diz assim: a cura. A cura não é uma coisa do homem e nem foi criada por ele, mas sim por Deus. Mesmo que para isso seja necessário o clamor do homem. Abraão orou a Deus e Deus abriu a madre daquelas mulheres. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Glória a Deus, alegre-se você que está doente, pois o Senhor é o mesmo. Vamos ver lá? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos lá para a sua vida. A pessoa que está machucada na vida sentimental, está machucada no casamento,
Você vai clamar com Jeová Rafa, Deus da luta. Hebreus 13. Domingo é dia de nós a gente passear na Bíblia, entender a palavra de Deus, né? Compreender as Escrituras. Hebreus 13, 8. Olha o que diz aí. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que foi com Abraão lá, e Abraão precisou orar para Deus abrir a margem de Sara, e Deus abriu. Então, é o mesmo Deus que é contigo hoje. Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, que será eternamente. É o mesmo Deus que pode promover a cura na sua vida sentimental, de traumas vividos, de traumas do passado, de relacionamentos onde você se machucou. O mesmo Deus que respondeu a Abraão, ele pode te dar uma resposta. Mas lembre-se que Abraão andava com quem? Com Deus. Então você precisa começar a andar com Deus, andar em obediência. Talvez, irmãos, tem casais que têm dificuldade de gerar filhos. Por quê? Porque muitas vezes eles não estão exercendo a fé em Deus. Talvez uma das partes tenha algum problema ali que não pode gerar. Comece a exercer a fé em Deus. Comece a pedir diante de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é santificar o seu casamento. A primeira coisa que você tem que fazer é proceder no seu casamento conforme que a palavra de Deus que ensina. Porque os filhos são herança e bênção do Senhor. Casal foi feito para andar junto, na mesma terra, na mesma unidade. Não brigando, não contender, não discutir, não dividir, não me interessar por outra pessoa que não é o seu cônjuge. Isso é errado, irmãos. Isso é adultério, isso é fora da palavra de Deus, isso é destruição do seu lar, da sua casa, da sua família. Você pode clamar ao Deus Jeová Rafa, o Deus da cura, curar o seu emocional, curar o seu casamento, curar os seus pensamentos, te livrar ali, irmãos, de ser mais machucado. Busca a cura em Deus. Busca esse Jeová Rafa, Deus, que é o nosso Deus do Criador. Pede para ele a cura. Lembre-se que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Diz assim, vai lá na missão, continuando. Sendo assim, faz hoje os mesmos milagres. Aí ele vai falando, né? Jesus ligou o cego, surdo, mudo, paralítico, ou qualquer outra doença, e ainda perdoa e leva para o céu. Então Jesus ele cura qualquer tipo de doença e enfermidade. Tem gente muitas vezes fala assim, pastor, eu estou conseguindo ser feliz no meu casamento porque o meu cônjuge está doente. Mas Jesus cura qualquer enfermidade, amém, povo de Deus? Cadê você orando pelo seu casamento, orando pelo seu esposo, pela sua esposa? Cadê você intercedendo pela cura na vida dele, a cura na vida dela? Ele está enfermo, ela está doente, casamento até que a morte separe. É na alegria, na dor, na saúde, na doença, amém, povo de Deus? Na fome, na fartura, amém? Até que a morte o quê? Nos separe. E se o esposo ou o esposo está com condição doente, você tem que respeitá-lo e orar a Deus o quê? Para que haja cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Continua aí, ó. Vamos lá? Abra sua Bíblia lá em Salmos 103. Salmos, capítulo de número 103.
versículo de número 2 e 3. Salmos 103, versículo de número 2 e versículo 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Olha você clamando de honra. O Deus que sara todas as enfermidades. O Deus que cura o físico, o Deus que cura a mente, mas o Deus também que cura a alma e cura o coração. Ele cura qualquer enfermidade. Ele cura qualquer doença. Ele cura qualquer área da sua vida. Cadê você orando? Você como casado, meu irmão, cadê você orando pela cura do seu casamento? Ah, pastor, eu e minha esposa já estamos na certa idade. Ou talvez uma das partes da certa idade, talvez você escolheu uma pessoa mais velha, e a pessoa talvez já está na certa idade. Não, você tem que ser fiel a essa pessoa até a morte, bem bom de Deus. E se ela está doente, e se ela está ali passando uma situação, ore com ela. Peça para Deus a cura na vida dela. E no nome do Senhor Jesus. Comece a clamar verdadeiramente pelo seu casamento. Tenha respeito pelo seu casamento. Tenha respeito pela união que vocês fizeram diante de Deus, no altar, diante do Senhor, na presença dos homens, na presença de quem? De Deus. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém, povo de Deus? E clame pela cura do seu casamento. Clame pela cura na sua casa e na sua família. Mas se você é solteiro, viúva, clame pela cura de Deus no seu emocional. Porque Deus forma casais. É Deus que forma a família. E a família é uma base constituída por quem? Por Deus. E ela tem que ser levada e achada dentro da santidade. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos só até aqui, nesse estudo. E semana que vem a pastora vai continuar esse estudo na palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus.